Êxodo capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo havia um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Versículo 10: E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? Hoje nós comemoramos o Dia das Mães, né? Que, como a gente já falou outras vezes, né? Não tem um dia específico para ser Dia das Mães. Todo dia é Dia das Mães, amém? Mas é bom que tenha um dia, né? É bom que tenha um dia específico para que mesmo aqueles que não lembram da mãe todos os dias, mas vai ter um dia específico para lembrar da mãe, para lembrar do pai, né? Então tem esses dias, é interessante. É uma data comercial, mas ela tem um valor muito grande, né? Muito grande. Então hoje a gente comemora o Dia das Mães. E você já ouviu falar de uma mãe chamada Joquebede? Quem já ouviu falar aqui? Ela é mãe de quem? Falou aqui, né, no texto, né? Então ela era mãe de Moisés, né? Ela foi a mãe de Moisés, só de Moisés. Moisés também teve uma irmã chamada Miriam, e teve também Arão, né? São 3. Então Moisés era o mais novo, né? E qual é o contexto dessa história aqui, né? Se a gente ler o capítulo 1, a gente vai entender que o povo estava no Egito, e já tinha se passado muitos anos, e o rei, o faraó que tinha como José como governador, já tinha morrido, já fazia muitos anos. E esse rei agora, esse faraó que estava, nem lembrava da história de José, quanto José foi importante para o Egito, e quanto os hebreus, né, que era família de José, foi trazido, né, veio com Jacó para o Egito. E agora o que é que ele via, esse novo faraó? O povo hebreu cresceu demais. E ele falou: olha, esse povo hebreu, ele pode ser uma ameaça para a gente, porque ele é mais numeroso do que a gente. Então, quando nós entrarmos em guerra com outros países, eles podem se revoltar e podem nos atacar. Então, chamou as parteiras dos hebreus, né, 2 parteiras que eram as mais conhecidas, e falou: olha, quando nascer uma criança, e se for menino, joga no rio Nilo, se for menina, deixa viver. E elas ficaram com medo, com temor de Deus, e elas não jogavam os meninos fora. E cada dia mais os hebreus iam crescendo. E Faraó falou: olha, chama as parteiras aqui. Falou: vocês estão loucas? O que é que eu mandei vocês fazer? E as parteiras disseram: Faraó, ó meu rei, quando as hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. Quando nós chegamos lá para fazer o parto, ela já tem dado à luz. Então a gente já chega atrasada, né?
E Deus abençoou, né? O texto fala, Deus abençoou aquelas duas parteiras. Inclusive elas tiveram filhos, né? E tiveram as suas famílias. E o que é que Faraó fez? Então ele mandava as pessoas, né? Mandava todos os soldados ir nas casas agora. Então onde tivesse um recém-nascido, já que as parteiras não funcionavam, então eles mesmos iam lá. Então, quando tivesse um recém-nascido ali, eles pegavam aquela criança, se fosse homem, macho, e jogavam no rio, né? Jogavam no rio Nilo, né? Para morrer ali. E a mãe de Moisés, né? A gente aprende algumas coisas aqui com ela, né? Primeiro, aprendemos com ela que o nome dela, né, significa Deus é a sua glória. E por causa dessa glória de Deus na vida dela, ela tomou algumas atitudes. Nós aprendemos algumas lições com Joquebede, de como ser uma mãe, né? Uma mãe modelo, uma mãe que atua em dificuldades, quando a família está em dificuldade. Então, por que ela conseguiu vencer nessa adversidade, nessa dificuldade? A primeira coisa que a gente aprende aqui como lição com Joquebede, né, com a mãe de Moisés. Primeiro é que ela recusou entregar seu filho à morte. Ela recusou entregar o filho dela para morrer. E ela faz o que aí? Né, no versículo 2. E a mulher recebeu e teve um filho, concebeu e teve um filho. Vendo que ele era formoso, bonito, escondeu ele por 3 meses. Então ela tomou a atitude de se recusar a entregar aquele bebê para morrer. Era tomado e era jogado no rio, né? Os soldados, eu imagino, passando nas casas, né? Se ele ouvisse um choro de bebê ali, eles entravam e iam ver se era menina. Se fosse menina, ficava, né? Se fosse menina, era jogado no rio. E eu imagino o que é que ela fez para conter aí o bebê de até 3 meses. Chora ou não chora? Na madrugada, então, imagina os soldados passando e chorando. Eles já entravam lá e iam verificar: é menino, é menina, é menino. Bem, e eu creio que o leite de Joquebede era muito bom. E ela não deixava Moisés com fome. Amamentava, né? Dava. Minha mãe, quando eu lembro do meu irmão mais novo, quando era pequeno, ela fazia um mingau e dava no dedo, assim, ó. Fiava o menino, ficava papudo lá, tipo um angu, né? Parecia que estava alimentando o peru, né? O peru é assim, faz aquele grude, né? Empurra lá dentro, ele fica... Aí põe água, aí ele engole. E minha mãe, ela pegava assim, enfiava na boca e engolia mesmo, os meninos tudo gordo, né? Então não deixava Moisés chorar com fome, né? Essa mãe se recusou a entregar seu filho à morte, escondeu ele por 3 meses, né? E hoje em dia nós não temos mais Faraó. Hoje em dia nós não temos mais um inimigo, né? Como um rei desse mandando matar os filhos, mas o inimigo continua. Faraó é um tipo de Satanás. Hoje em dia o diabo continua do mesmo jeito, tentando matar seu filho, tentando destruir os seus filhos. Ele faz de tudo para destruir os seus filhos. E como Joquebede, né? Você deve recusar entregar seu filho para a morte. Amém, irmãos? Não aceite, né? Não aceite. Recuse, né? O inimigo vai fazer de tudo, né? Para matar o seu filho, para matar a fé dele, né? A gente tem visto aí a ideologia de gênero nas escolas, em tudo quanto é lugar, né? A gente tem visto tudo, né, cooperando para tirar a fé do seu filho, né, para que ele não acredite em Deus, para que ele não busque Deus. Todo o sistema colabora para que o seu filho, para que o diabo mate a fé do seu filho em relação a Deus. Então você tem que se recusar, né? Você tem que dizer não, né? Meu filho, ele é consagrado a Deus. Os meus filhos são consagrados ao Senhor. Eu já preguei uma vez aqui sobre quando Moisés, né, vai retirar o povo do Egito. E Faraó fala, a primeira coisa que ele fala para Moisés é o quê? Podem adorar aqui mesmo. Moisés fala, não, é caminho de 3 dias. E ele fala, não, pode adorar mesmo aqui no Egito. Aí vem as pragas, ele fala, tá bom, vocês podem sair do Egito, né?
Mas as mulheres e as crianças ficam, né? Então ele sempre quer algo. Você pode ser crente, você pode adorar caminho de 3 dias, mas os seus filhos vão ficar no Egito. Né? E Moisés fala, não, ele tinha aprendido com a mãe dele, né? Se recusou a entregar ele para a morte. Se nós vamos adorar, vamos todos. Então se recuse, né? Se recuse a entregar o seu filho para a morte. Não deixe que a fé do seu filho morra. Não deixe, fique atento. O inimigo hoje não é visível, né? O inimigo hoje, ele vem na mente, através das músicas, através das mídias sociais, através de muitas informações, e vai matando a fé do seu filho, e vai afastando ele de Deus, né? Até que ele seja totalmente, vai roubando, né, o amor que ele tem pelas coisas de Deus, né? Vai roubando a fé dele, vai roubando o amor que ele tem pela igreja do Senhor, né? A gente vê hoje uma geração que não é mais apaixonada pelo Senhor, não é mais apaixonada pelas coisas de Deus, não é mais apaixonada pela igreja, né? Eu lembro quando eu me convertia, eu tinha um amor tão grande pela minha igreja, irmãos. Eu arrastava banco, limpava mesa, só vivia na igreja, tivesse qualquer programação. Hoje a gente está meio, né, complicado. Não é por causa da pandemia, o negócio já estava meio antes. É porque a fé tem matado, né? Tem matado a fé, né? E às vezes a gente mesmo, irmãos, às vezes a gente em casa, a gente mesmo fala mal da igreja, né? Fala mal dos irmãos, do pastor pode falar, né? Não tem problema não. Mas a gente não é assim. Às vezes a gente começa a falar mal e eles estão prestando atenção. Estão prestando atenção. Aí depois a gente quer levar eles para a igreja quando eles crescerem. Não vão, irmão. Eles cresceram ouvindo só os próprios pais matando a fé deles. Eles vão. Ah, lá só tem os irmãos não prestam, não sei quem não presta, né? Aí eles não vão querer ir para a igreja. Mas a culpa de quem? Ah, a culpa é do pastor, não é minha mesmo. Eu como pai. Joquebede não deixou a fé dos filhos dele morrer, né? Se tiver de falar mal do pastor, eu digo, irmão, fala o casal sozinho, não fala da frente dos meninos não, você vai matando a fé deles. É verdade, irmãos, isso não é brincadeira não, e é tão sério, porque depois eles crescem, a gente quer trazer eles para a igreja, não vem mais não. Eles cresceram só ouvindo falar que igreja não presta, que crente não presta. Aí depois quando eles crescem, falam, não, a minha vida inteira eu ouvi falar que os crentes não prestam. Eu vou fazer o que na igreja, mãe? Eu vou fazer o que na igreja, pai? Né? Quando eles estiverem adultos, né, não vão vir não. Então, como Joquebede, né? Uma mãe que Deus era a sua glória, né? O nome dela significa Deus é a sua glória. Se Deus é a sua glória, irmãos, mãe, né, principalmente hoje, recuse-se, né, a entregar seu filho para a morte, né? Não é a morte física em si, né? Mas é a morte espiritual que é a pior, né? Então, cuidado, né? Ponha seus filhos, né, no esconderijo do Altíssimo, né? E ela faz aqui, ó, fez um cesto no versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, 3 meses chorando, né? Começou a chorar já, eu acho. Tomou uma arca de juncos e o betumou, né, com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Então ela fez um cesto, né, e vedou por dentro e por fora, né? O que você, mãe, tem feito para evitar as influências do mundo, né, no seu filho, de dentro e de fora, né? Por dentro e por fora dele, né? Muitas coisas entram nos nossos lares, muitas coisas. Então, mãe precisa de coragem para criar seus filhos nos dias atuais, né? Precisa proteger ele das maus influências, né, que o mundo vai trazer, né? E é muito complicado. Hoje está mais difícil ainda do que na nossa época, porque quando os meninos eram pequenos, a gente estava assistindo televisão, a gente não era crente, irmãos. Mas quando passava um comercial mais picante, uma cena na novela, a gente colocava a mão nos olhos dele, ou eles mesmos colocavam, né? Hoje tem um celular, a gente não dá para monitorar o filho o tempo todo, mas a gente tentava proteger, de alguma forma, né? De alguma forma ali tentando proteger.
pelo menos até os 18 anos. Depois de 18, aí a gente não pode fazer mais nada, né? Aí é com eles. Mas você fez a sua parte. Você protegeu por dentro e por fora. Então a mãe precisa de coragem nesses tempos atuais, né? Como Joquebede, né? Por dentro de casa, né? Monitorar. Às vezes eu vejo ainda filhos, né, pequenos que eles mandam nos pais dentro de casa. Não pode, irmãos. Não pode chover, chove de baixo para cima. Não. Imagine na nossa época lá, né? Já falei aqui. Só porque minha mãe mandou eu num lugar lá, eu comendo sopa aqui, ela falou, quando você acabar, você vai lá pegar um dinheiro lá, não sei onde. Aí eu falei, bem baixinho, né? Só manda eu, né? Aí quando eu vi, foi aquela mão pesada nas minhas costas. Bim! Você não vai nem terminar de comer a sopa, você vai agora. Eu deixei lá a sopa, saia milhão, né? Fiquei traumatizado, precisei de fazer análise. Freud, lógico que não. Aquilo era uma correção para a minha vida, né? Sempre amei minha mãe, né? Perdi minha mãe muito cedo, com 22 anos. Muito ruim, parecia que uma motosserra tinha passado no meio assim. Eu tinha, metade de mim tinha ido embora. Tinha acabado de ganhar o Douglas na quarta-feira, minha mãe morre no sábado, né? Por ela ser dura e corrigir a gente, criou 11 filhos. Todos amavam ela demais. Na hora de pegar dura, a bicha era dura. E a gente só ainda amava mais ainda. Mas hoje você dá tudo, né? E tem filhos aí que nem estão nem aí para as mães. Nem aí. Aí quando morre, né? Aí fica o remorso. Eu já vi vários, já citei vários casos aqui, né? De um rapaz que quando a mãe dele morreu, ficava chorando no quintal lá. Mãe, mãe. Mas pegava o cartão da mãe lá da aposentadoria para comprar drogas, para ir ver o jogo do Corinthians. Aí depois que morreu, e agora? Foi um mau filho, vai ficar na mente dele, né? Tanto que corroía ele, né? Ficar de madrugada lá chorando pela mãe. Mãe, mãe. E o outro filho, era o mais velho, o outro filho mais novo, faltava trabalho, levava a mãezinha na cadeira de roda, né? Fazia de tudo, né? E quando ele falava da mãe dele, ele colocava a mão nos olhos assim, ele falou, eu daria de tudo para ter meu caquinho de veinha, levando na cadeira de roda lá para o hospital público, né? E o outro não valorizou, né? Então depois que morreu, não adianta. Então, corrija na hora de corrigir, né? Seja uma mãe como Joquebede, uma mãe que se recusa, né, a entregar o seu filho para a morte, está sempre de mãos levantadas. Ponha ele no esconderijo do Altíssimo, né? Ela colocou ele dentro do cestinho ali, né? Colocou por dentro e por fora o betume, né, simbolizando essa proteção que a mãe tem, por dentro e por fora, dentro da casa, né? É você que manda lá, mãe e pai, né? É você, né? Tem que ser duro às vezes, tem que ser. Lá na frente eles vão agradecer. Lá na frente eles vão só agradecer. Porque às vezes você dá de tudo e eles não valorizam. Não foi assim com a nossa geração. Mas por que a gente tem que dar de tudo para as próximas gerações, né? Tudo de mão beijada e mesmo. Você vê que eles não valorizam, né? Muitas vezes são rebeldes, são ignorantes com os pais e mães. Falam até palavrão, né, com os pais e as mães, né? Joquebede era uma mãe que Deus era a sua glória. Então ela se recusou a entregar, né? Mãe, quer ver seu filho vencer? Deus tem que ser a sua glória, né? Deus tem que estar presente primeiro na sua vida, né? A glória de Deus é o quê? É o cabode, o icabode é a força e a glória de Deus. O cabode é a glória de Deus na minha vida. Então o nome de Joquebede era esse, Deus é a minha glória, era Deus presente na vida dela, e essa presença ela ia na vida dos seus filhos, né? A segunda lição que a gente aprende aqui com ela também, é no versículo 4 aí, ó. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A orientação da mãe, né? Joquebede orientou, né? Orientou seus filhos, tanto os mais velhos quanto os mais novos. A Miriam era mais nova, mais velha, e Joquebede ela traça um plano, né? Eu imagino ela, Arão ainda pequeno, e ela falou, olha, Miriam, você vai ter que me ajudar. E ela, ajuda, mãe.
a gente vai fazer um cesto, vai colocar Moisés dentro, né? E vamos colocar ele no rio. Que horas a filha de Faraó vai? Não foi por acaso, irmão. Foi por acaso. Ela mirou ali onde estava a filha de Faraó e falou, é aqui. A correnteza levou lá, né? E ela traçou um plano e mandou a filha ir junto. Ver se vai chegar lá no destino certo. E a filha já estava ali. Quando pegou a filha, Miriam se apresentou. Miriam. E falou, olha, eu posso arrumar uma mãe de leite para essa criança. Olha a estratégia de uma mãe que vive na presença de Deus. Ela se recusa a entregar seu filho para o mundo, né? Para a morte, né? Ela se recusa, mesmo que tudo esteja dizendo que o menino vai morrer, né? Muitas vezes não é assim com os nossos filhos hoje, né? Às vezes está na bagaceira, Satanás vem e fala, esse aí não vai se converter nunca. Não se recuse. Fala, não, meus filhos são herança do Senhor, amém? Eu vou traçar um plano aqui, eu vou orientar. Eu já orientei quando ele era pequeno, mas ele pode se desviar quando está grande. Tem muitos que é assim, irmão. Tem muitos que não é culpa, né, da mãe e do pai, não. Tem muito que é safadeza mesmo, porque cresce na presença de Deus. É orientado, né, como Miriam foi orientada e ela obedeceu a mãe. Né? E muitos filhos são orientados, mas ele prefere o mundo, vai quebrar a cara, né? Se voltar antes de quebrar a cara, amém. Mas muitos quebram a cara, muitos nem voltam, né? Quantos jovens têm morrido aí, né? E às vezes os pais orientou, os pais falou para eles, né? Mas muitos não obedecem, né, aos pais. E há uma promessa tão grande, né, que a Bíblia fala, né? Dos 10 mandamentos, o único que diz com promessa é quando obedece pai e mãe, né? É o mandamento com promessa. Joquebede orientou a filha mais velha. Então, você tem orientado seus filhos? Oriente corretamente, né? Até os 18 anos, na realidade o filho tem que obedecer e honrar pai e mãe, né? Quando que você obedece pai e mãe? Enquanto você está debaixo do teto dele. E quando você honra? Quando você sai da casa dos pais e mãe, agora você constitui sua família, você já não obedece mais seu pai e sua mãe, mas você honra eles. Amém ou não? Entendeu? Você não obedece mais porque agora você está constituindo sua família, mas enquanto você estiver debaixo do teto deles, você tem que obedecê-los, né? Você tem que honrar. Eu já vi bandido, irmãos, bandido, um dos mais perigosos lá de Recife, quando eu morava lá. A mãe dele vinha, ele sentado assim, ela batia nele de cabo de vassoura, ele pistola do lado e tudo, os outros bandidos lá no outro lado, ele levantava a cabeça assim e dizia, quem vai rir aí? Todo mundo ficava calado e falava, ela pode, eu estou errado. Quer dizer, ela me orientou para a coisa certa, eu aqui estou errado. Mas às vezes a gente vê filhos que são criados a pão de ló, e é ignorante com a mãe e pai. Eu vi uma vez uma reportagem antes de terminar o Carandiru, né, de derrubarem o Carandiru, os detentos jogando bola e o juiz era um mais velho lá, um detento mais velho. E o repórter entrevistando ele falou, poxa, você é o juiz aqui? Mas aqui eles xingam a mãe do juiz. O cara se transformou na hora. E eles são loucos? Quem xingar minha mãe aqui morre. Eu falei, rapaz, o cara é bandido, está preso. Mas o cara honra a mãe dele muito mais do que muitos filhos nossos aqui fora. Que é ignorante com a mãe. A mãe não pode fazer nada. Né? Na nossa época o chicote já comia, a gente tinha que sair correndo, se não quisesse apanhar mais. Muitas vezes tinha que ficar, né? Que a mãe dizia, se correr, vai tomar 10 lapadas, se correr é 20. Então bate as 10, vai. Não era assim quando a gente era pequeno? Né? O cipózinho já vinha na mão, a chinela. Se correr, então é melhor ficar, né? Porque dobra. E a gente, todo mundo amava mais ainda as nossas mães, ninguém ficou traumatizado. Mas hoje não, análise para cá. Mas você já apanhou da sua mãe? Não. Mas por quê? Eu acho que ela não me deu um iPhone do último. Caçar batata. Oriente, mas oriente mesmo, dizendo qual é o caminho certo, qual é o caminho errado. Depois que ele estiver na fase adulta, ele é que vai escolher, mas você tem a sua mente tranquila. Ela orientou a filha dela. A Miriam aqui foi de uma maestria, né? Foi seguindo lá, quando pegou a criança, ela, olha, eu tenho... é dos filhos dos hebreus. Ela falou assim, eu posso arrumar uma mãe de leite para ele. Sério? Eu quero. Foi lá, pegou. Então oriente seus filhos,
tanto os mais novos quanto os mais velhos. Depois ela não orienta Moisés. Moisés cresce na presença dela, e Moisés nunca esqueceu do Deus dos hebreus. Ele fica 40 anos ali sendo criada pela filha de Faraó. Ele viu todos os tipos de deuses que tinha no Egito, né? 10 pragas eram 10 deuses, inclusive Faraó era um deus. E Moisés não se desviou de Deus. Por quê? Ele foi bem orientado por Joquebede, pela sua mãe. Por quê? Porque Deus era a sua glória. Deus estava presente na vida dela. E se Deus está presente na vida dela, ela passou isso para os filhos. Orientou, né? Tanto a Miriam, quanto o Arão e quanto Moisés depois, né? Deus tem, irmãos, um plano para os seus filhos. Amém ou não? Para os nossos filhos. Mãe, quer ver seu filho vencer na vida? Oriente ele de acordo com a palavra de Deus. Não abra mão disso. Às vezes nós caímos nas esparrelas dos filhos. Caímos mesmo, eles são muito espertos. E às vezes malandro, né? Malandro, vai. E a gente acha que quando a gente dá o ok, quando vê lá na frente, pô, sobra para quem? Para você, mãe. Pai, é ou não é? Comigo é assim. Às vezes já caí em cada um, depois sobra para quem? Para a gente. Para a gente, por isso que você tem que orientar, né? Dizer não. E a terceira lição aqui, no versículo 8 aí. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, e foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Então confie em Deus, né? Confie em Deus, porque Ele vai te abençoar. Já pensou, irmão? Ia matar o Moisés. Moisés era para ser morto. E ela não ficou murmurando, reclamando: ah, Deus, olha aqui, você não tem um plano para o meu filho? E agora? Faraó mandou pegar todos os filhos homens e jogar no rio, né? A culpa é de Deus. A culpa é de Jacó, que trouxe todos nós para aqui. A culpa é de fulano, a culpa é do pastor, a culpa é de não sei de quem. Não, ela confiou em Deus, né? Eu me recuso a entregar meu filho, porque Deus tem um plano maravilhoso para o meu filho. Mas muitas vezes a gente entrega os nossos filhos para Satanás. Mas não entregue, confie em Deus, amém? Confie em Deus, né? Ela recebeu o seu próprio filho para criar e ainda recebeu um salário por isso. Olha que coisa. Ela ainda recebeu da filha de Faraó: eu vou pagar você para criar o menino. Ela amamentou aquele menino até crescer, né? Recebia um salário mensal, não precisava. As penas estavam muito duras para os hebreus, né? Para eles tentar neutralizar o crescimento dos hebreus, mandou eles trabalhar nos tijolos, mandava eles trabalhar nas lavouras, e eles eram muito castigados, mas só cresciam, porque quando a bênção de Deus está na nossa vida, irmãos, né, você só vai crescer, amém? Pode vir tudo, né? Pode vir tudo. A gente fica igual o pé de bananeira. Quanto mais cresce, quanto mais corta, mas ele cresce e dá bananas bonitas. Quando a gente confia em Deus. Confie em Deus, mesmo quando tudo está dizendo que está difícil, quando não tem mais jeito, continue confiando em Deus. Olha o que aconteceu com essa mãe aí. Deus, ele vai te devolver, né? Quando você glorifica a Deus, como Joquebede, né? A Bíblia fala: Deus te devolverá medida sacudida e transbordante. Quando a gente confia em Deus, né? Ele vai te devolver. Devolveu o próprio filho dela, né? Devolveu aí. Consagre seu filho, mãe. Consagre seus filhos a Deus. E com certeza vai ser uma bênção. Mãe, quer ver seus filhos vencer e ser abençoado? Deus tem que ser a sua glória, amém? Primeiro passa por nós. Se passar por nós, vai atingir eles. Em nome de Jesus. Joquebede, ela nos ensina, né, que quando a mãe tem sua fé firmada em Deus, não precisa temer leis contra a vida. Não precisa temer o que o inimigo vem colocando nas nossas mentes. Não tem mais jeito, seu filho agora já era, olha como está. Não tem isso. Por quê? Porque Deus é o dono da vida, amém? Se Ele é o dono da vida, Ele cuida da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos filhos.
né? Mas Deus tem que ser o quê? A nossa glória. Deus tem que estar presente na nossa vida. Deus tem que estar vivo, né? O Shekinah de Deus tem que primeiro passar por nós, né? Mãe, Deus tem um plano para os seus filhos, amém? E vai cumprir, né? Mas assim como Joquebede, Deus tem que ser a sua glória, né? Deus tem que a presença de Deus tem que estar notória, né? Ela se recusou a entregar seu filho à morte, né? Ela não baixou a guarda, continuou orando, continuou buscando, não ficou murmurando, não ficou reclamando, né? Muitas vezes a gente tem que só orar mesmo. Às vezes a situação está tão difícil, né? Com um filho, né? Ou uma filha às vezes, que quanto mais você fala, ele não fica mais nervoso. Eu era assim, meu pai quando ele chegava da igreja, que às vezes eu estava com um colega lá em casa, às vezes tomando alguma bebida ali, uma cerveja, alguma coisa, que ele chegava e reclamava, eu não bebia mais ali, mas eu saía para um bar. E minha mãe, que não era crente, ela era muito sábia, né? Ela falou, quanto mais você reclama, ele não está bebendo aqui, mas foi beber num bar. Não é o jeito de você falar, meu pai era assembleano, Assembleia de Deus do Belém, lá de Recife. Quando ele se converteu, ele vendeu televisão, vendeu tudo. Não tinha nada em casa. Ele chegava, jantava, ia para a mesa, abria a Bíblia, começava a cantar hino do inário, a gente tudo na sala, nenhum crente, imagine. Meu irmão tomava umas para discutir Bíblia com ele sem conhecer nada, né? E eu falava, deixa ele, deixa meu pai. Mas as lembranças que a gente tem dele é essa, ele era duro ali. Mas quanto mais ele falava, mais eu ficava irritado, mais eu saía para beber, né? E quando ele parou de pegar no meu pé, eu fui começando, foi as orações, né? Que quando eu entrava no quarto dele, ele estava lá de joelho. Quando ele parou de pegar assim no meu pé, eu fui para a igreja com eles algumas vezes, né? Eu ia um domingo, ele queria que eu fosse a vida inteira. Aí eu falava, papai, agora não dá mais. Eu já estava ali com os meus 18 anos, mas o meu irmão mais novo, 9, 10, 12 anos, aí era ele tinha que ir obrigado. E a gente às vezes estava na sala, todo mundo lá, aí meu pai passava para ir para a igreja, né? De terno, aí passava meu irmão de gravata atrás, né? Aí meu irmão, quando ia embora, que ele olhava para trás, a gente chacoalhava, vai, está ferrado, não sei o quê. E meu irmão saía ali, né? Mas eu falava isso para Mary, né? Não fala, né? Com os meninos quando estava, principalmente na fase de 18 anos em diante. Jovem, adolescente. Quanto mais fala, mais irrita. Então a mãe também tem que ser sábia. Mas vai dizer isso para a mãe, né? A mãe fala assim mesmo. É mãe. Mesmo quando... eu não vou falar mais nada não. 5 minutos já está falando, não tem jeito. Mas irrita, irmão. Eu digo isso por mim. Quando a gente começa só a orar, aí a coisa vai acontecendo. Por quê? A gente entrega na mão de Deus. Aí Deus começa a agir. Porque quando a gente começa a falar, pegar no pé, orientar sim, mas ficar ali irritando, a gente acha que é a gente que vai converter. A gente acha que é a gente que vai salvar o filho, mas não é. É Deus. Quando a gente entrega na mão de Deus, sabe por que a gente entrega? A gente tem medo. É que a gente fala, e se Deus resolver levá-lo, né? Amém. É na mão de Deus. Deus é que sabe, né? Ele não tem o melhor para a gente? Tem o melhor para os nossos filhos também, né? Então, às vezes, Deus prepara e leva. Mas aí, amém. É Deus, né? Deus é soberano. A vida está na mão dele, né? Então sejamos, né, principalmente as mães, né, mas nós pais também pegamos exemplo de Joquebede, né? Então recusou entregar os seus filhos, não entregue, por mais difícil que tiver. Meu filho é do Senhor, continua clamando. Leva ele para o esconderijo do Altíssimo, né? Salmo 91, fala o nome dele lá, olha, ele habita no esconderijo, não está habitando lá na barra, nos botecos, está habitando em tudo quanto lugar que não presta, está nas drogas, tá feio o negócio, mas você ora, olha, fala o nome dele lá. Meu filho habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso ele descansa. Meu filho declara, ele vai declarar ainda, que Deus é o Deus dele, é a sua rocha em quem ele confia, né? Aí Deus promete lá, né, no versículo 3, né? E eu repreenderei do laço do passarinheiro. Deus repreende, irmãos. 1000 cairá do lado dele, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. É verdade. Lembra daquele acidente do Douglas lá? Quase morreu. Naquele dia, foi eu e o Alexandre pegar um berço, uma cama, não foi lá na Rosilda, e Deus me incomodando para passar na casa dele lá.
E quando eu fui lá, ele ia trabalhar, né? A gente passou a tarde. E Deus me incomodando, ora por ele, ora por ele. E eu fui lá, ungi ele, coloquei a mão ali na cabeça dele, falei: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, em nome de Jesus. Aí oramos lá, abençoamos, fomos embora. À noite, né? Eu e a Mary, nós estávamos lá na formatura da Stephanie, lá na Barra Funda, quando a Bruna me ligou, falou: aconteceu um acidente com o Douglas aqui na rua, ali em Itaquera. Ele vinha ali perto do shopping, por trás ele morava ali ainda. E quando ele vinha a 40 km por hora, subindo na rua, 2 moleques, né, de carro, pegou ele, passou e o outro pegou ele, ele tentou tirar ainda, pegou e capotou o carro do menino. Mas ele ficou com a marca aqui, bateu a cabeça no vidro, né? E quase morre, né? Um dos meninos morreu, né? 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, né? O carro deu perda total. Mas você colocá-los, né, no esconderijo do Altíssimo, né? Recuse-se a entregar seu filho para Satanás. E foi o que Joquebede fez, né? Oriente seus filhos, né? Mais velho, mais novo, oriente, está debaixo das suas asas, né? Nos caminhos do Senhor, para um propósito maior. O que aconteceu com Moisés, um menininho que ia ser morto, foi colocado no rio, volta para a mãe cria ele, quando ele já está grandinho, devolve para filho de Faraó. Depois de 40 anos ele vem, mata um egípcio, né? Ele vai lá ver o povo sofrendo, foge, fica 40 anos no deserto. Com 80 anos ele volta e Deus falava: agora eu vou te usar, Moisés. Senhor, eu tenho 80, né? E sou gago. Não tem problema não, Arão sabe falar. Mas Senhor, use seu cajado. E usou ele para libertar toda aquela nação. A gente não sabe o que Deus vai fazer com seu filho, com os nossos filhos, né? Mas passou por quem? O Joquebede, aquela mãe ali, o que ela colocou dentro de Moisés ali, a bênção que foi aquela mulher ali, como foi a minha mãe, como foi a sua mãe, como é a mãe daquele que ainda tem mãe aí, né? Minha mãe, quando ela morreu, eu tinha 22 anos, mas o que ela me ensinou até 22 anos, nunca vou esquecer, né? Olha a importância de 22 anos. Às vezes você tem a sua mãezinha hoje e muitas vezes não valoriza, né? Valorize sua mãe. Você não sabe o que é perder uma mãe, como eu falei para os irmãos. Você com 22 anos ganhando um filho numa quarta-feira e perdendo a mãe num sábado, né? Parecia que tinha passado a motosserra no meio, né? E você ali, né? E não podia nem chorar. Eu fui dar a notícia para a Mary de resguardo, né? Eu falei: cadê tua mãe? Eu falei: agora tá bem. Eu nem era crente, ó. Agora tá bem, tá onde? Tá no céu. E eu não podia chorar para não deixar ela. Tinha que chorar à noite, escondido. Até o meu lamento tinha que ser escondido à noite para que ela não se contrariasse. Ela estava muito ligada à minha mãe. Então ela parecia mais a filha do que eu. Você não sabe o que é isso. Quem tem mãe, valorize até os últimos dias. A melhor coisa é você ter a sua consciência tranquila de ser um bom filho, uma boa filha. Eu tenho essa consciência, né, de ter sido um bom filho para minha mãe. Isso é bom demais, você carrega para o resto da vida, né, de não ser aquele filho misericórdia, né? Tem um filho misericórdia, que só misericórdia de Deus na vida dele, mas a mãe ama a si mesma, amém? A mãe ama a si mesma, porque ela está cheia da glória de Deus. Mas você vai receber a recompensa, mãe. A salvação de seu filho Moisés, como Joquebede aqui, foi tirado das águas do Nilo, tirado das águas da morte, para depois ir para as águas da vida. Toca com o cajado lá, a água abre. Todos passam em vida. Deus vai tirar seus filhos da morte, né? Da morte eterna para a vida eterna. Amém, querido? Seja uma mãe como Joquebede, né? Deus sendo a sua glória. Feliz Dia das Mães. Amém? E você, filho que está em casa, filha que está em casa, ame a sua mãe, valorize. Deixa ela reclamar. Não responda. Deixa ela reclamar.
Ah, mas minha mãe é chata. Ah, chata é você, rapaz. Sua mãe é uma bênção. Sua mãe é uma bênção. Queria eu ter minha mãe pegando no meu pé, sendo chata. Oh, coisa boa, né? Quando a gente pede, fala, cadê a minha mãe? Sendo chata. Chato sou eu, né? Chato é você. Ame a sua mãe, deixa ela falar. Né? Deixa a sua avó falar, Heloísa. Deixa. Heloísa, sai do celular. Tá bom, vó. Ela é uma bênção, né? A mãe é uma bênção, a avó é uma bênção. E graças a Deus, né? Pelas mães. E a mãe que Deus é a sua glória, que Deus é a sua presença. A mãe que está na presença de Deus é a melhor coisa. Amém?